Olá, minha gente! Essas imagens que vocês acabaram de ver aí são imagens da floresta amazônica, aqui da selva amazônica. Eu escolhi esse ambiente para falar de um assunto que tem tudo a ver com a selva, tem tudo a ver com a floresta amazônica, que é a febre amarela. A febre amarela que está preocupando aí muita gente no Brasil, né? Em vários estados do Brasil há uma preocupação muito grande em relação a essa doença. Então, eu sou o professor Manuel Amaro, esse é o canal Biologia e Cidadania, seja bem-vindo. Eu vou rodar a vinheta e volto daqui a pouco com vocês, com várias informações bacanas sobre febre amarela, beleza? A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, né? O que é uma doença infecciosa aguda? É aquela doença que depois da contaminação, ela se manifesta depois de poucos dias. Logo após alguns dias, ela se manifesta. E é uma doença viral, é uma virose, causada por vírus, né? O vírus RNA vírus e transmitida por um mosquito. Por que que eu escolhi esse assunto para falar para vocês? Só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui uns dados sobre a febre amarela hoje no Brasil, como é que está a nossa situação. Hoje é 10 de fevereiro, são 10 de fevereiro de 2018, tá? E eu vou dar alguns assuntos, mandar alguns assuntos bem atuais. Olha só, a febre amarela ela foi erradicada do Brasil, a febre amarela urbana, ela foi erradicada do Brasil em 1942. Por que que eu falo da febre amarela urbana? Porque essa doença ela se apresenta de duas formas. Tem o ciclo silvestre e tem o ciclo urbano. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre esses dois ciclos, tá? Então eu vou dar algumas informações aqui, né, que eu acabei de ver de acordo com o Ministério da Saúde, ok? Olha só, o Brasil hoje, desde julho de 2017 até agora, até antes de essa semana, 7 de fevereiro, foram confirmados no Brasil 356 casos de febre amarela, com 98 mortes, tá? Sendo que em Minas Gerais foram 157 casos, com 44 mortes. Rio de Janeiro, 34 casos confirmados e 12 mortes, tá? São Paulo, 161 casos confirmados com 41 mortes. E Brasília, Distrito Federal, 1 caso e 1 morte. Então, isso é motivo de grande preocupação. Por quê? Porque a febre amarela, ela mata, né? Ela mata o ser humano, né? E como eu falei, eu vou explicar, ela se desenvolve em dois ciclos. O ciclo silvestre, como é o ciclo silvestre? O ciclo silvestre, ele é desenvolvido na mata, na floresta. E o principal reservatório do vírus são os primatas não humanos, ou seja, os macacos. E esse vírus ele é transmitido por um mosquito chamado hemagogos e também pelo mosquito sabetes, mas principalmente pelo hemagogos. Então, o mosquito hemagogos ele vive na mata, ele não gosta de ambiente urbano. E aí ele pica os macacos, ele se alimenta de sangue de macacos, né? E se o macaco estiver contaminado, o mosquito vai ficar infectado, tá? Vai ficar infectado e vai transmitir essa doença para outros macacos. Esse é o ciclo macaco, mosquito, macaco, né? Ou seja, do macaco vai para o mosquito, do mosquito vai para outro macaco. E assim é o ciclo silvestre da febre amarela. O ciclo urbano, ele se desenvolve na cidade, transmitido por outro mosquito.
o Aedes aegypti. O mesmo da dengue, da chikungunya, da zika vírus, né? Então o Aedes aegypti, ele é transmissor dessa doença também, só que é nas cidades. Por quê? Porque o Aedes aegypti não vive no ambiente florestal, ele gosta das cidades, ele vive em redor das casas, é ambiente onde tem água parada, né? E aí desenvolve os seus filhotes, né? Desova lá a fêmea. E aí também pica as pessoas, principalmente de manhã e ao entardecer do dia, tá? E é ele que transmite o vírus da febre amarela no ambiente urbano. E por isso que esse ciclo é chamado de febre amarela urbana. Os registros que nós temos hoje é da febre amarela silvestre. A febre amarela urbana, ela foi erradicada no Brasil desde 1942. Desde essa data não se registrou nenhum caso de febre amarela urbana. Mas por que não foi registrado? Porque que é a febre amarela silvestre que está causando essas mortes, infectando essas pessoas. É porque não foi detectado o vírus da febre amarela no mosquito Aedes aegypti, que é o que atua nas cidades, atua no ambiente urbano. E, portanto, ele, como não foi detectado, o que foi detectado foi no mosquito hemagogo, tá? E, portanto, é o ciclo da febre amarela silvestre que está causando toda essa preocupação aí no Brasil. Está causando todas essas mortes, infectando essas pessoas todas aí. E você que quer se prevenir contra a febre amarela, você precisa ter algumas informações sobre como fazer. Como é que você vai fazer para se prevenir contra a febre amarela? Quais são as formas de prevenção? A principal forma de prevenção é a vacinação, né? É você se vacinar. Se você vai para um ambiente de mata, né? Se você frequenta a mata, mora na mata, ou mora em outros estados do Brasil que não tem região endêmica e vai viajar para esses locais, você deve ir ao posto de vacinação, ao posto de saúde e se vacinar. Se você se vacina, você está prevenido contra a doença. Um detalhe importante, pessoal. Antes de você viajar, antes de você partir para o seu destino, se você vai para algum local de região endêmica de febre amarela, você se vacina 10 dias antes. Esse é o tempo de incubação do vírus e que o organismo leva esse tempo para poder armar todo o seu aparato de memória imunológica e combater o vírus. A vacina, ela, de acordo com o Ministério da Saúde, ela vale por toda a vida. Toda a vida você se vacinou, você está prevenido. Porém, o Ministério da Saúde argumenta que é interessante tomar uma segunda dose, chama-se dose de reforço, depois aí de 10 anos. Depois de 10 anos que você tomou a primeira dose, é recomendável que você tome a segunda. Beleza? Agora, pessoal, quem é que pode se vacinar contra a febre amarela e quem não pode se vacinar contra essa doença? Quem pode se vacinar são aquelas pessoas menores de 60 anos, bebês depois de 9 meses, né? E pessoas que não estão com determinados tipos de enfermidades, como, por exemplo, quem está fazendo tratamento contra câncer não pode se vacinar. Quem está tomando algum tipo de remédio que abaixa a imunidade, ou seja, tem sistema imunológico deprimido, também não pode se vacinar contra a febre amarela. Mulheres grávidas também não podem se vacinar. Mulheres que estão amamentando também não podem se vacinar, tá? Pessoas com mais de 60 anos
precisa de uma orientação médica para poder tomar a vacina. Pessoal, então vou falar dos sintomas, né, da febre amarela. Quais são os sintomas, os meios de prevenção, vacinação, quem pode se vacinar, quem não pode se vacinar, né, o diagnóstico, o tratamento dessa doença, ok? Vamos começar pelos sintomas. Olha, uma vez inoculado o vírus pela picada do mosquito, esse vírus vai para a corrente linfática, vai para o sistema linfático e depois para o sistema sanguíneo. E vai infectar vários órgãos do sistema imunológico, como timo, baço, outros órgãos como pulmões, rins, coração, né, mucosas do aparelho digestório e também do cérebro, né? Então vai infectar todos esses órgãos e vai apresentar aí alguns sintomas. Os primeiros sintomas, eles podem ser leves, são sintomas bastante variáveis, tá? Então, como, por exemplo, febre com calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores fortes nas costas, né? Diarreia, né? Você pode ficar com diarreia, tá? Vômito. Então, esses sintomas são os sintomas que aparecem logo no início, cerca de poucos dias depois da infecção. Ela é uma doença infecciosa aguda, como eu falei, ok? Agora, esse quadro clínico pode evoluir para uma forma bem mais grave, né? Ela pode evoluir e são complicações que podem levar à morte, ok? Como, por exemplo, icterícia progressiva. A icterícia é quando a pele se apresenta com a tonalidade amarelada. Essa tonalidade amarelada, a pele, mucosas, o branco do olho, né, ficam amarelados devido à deposição de bilirrubina, né, que é uma substância produzida a partir da destruição de hemácias, né, produzida aí em função do mau funcionamento de alguns órgãos, principalmente do fígado, né, no baço. E também, pessoal, outros sintomas como hemorragias, comprometimento dos rins, anúria. Anúria é o que? Você fica com dificuldade de urinar no rim. Hepatite, que é problemas no fígado, né? Então compromete o funcionamento do fígado também. Problemas pulmonares, problemas cardíacos, que apresentam como miocardite, que é a inflamação do músculo do coração, né? Encefalopatia. Encefalopatia é o que? Problemas no funcionamento do cérebro, tá? Então você fica com convulsões, você fica com delírios, né? Então esses são os sintomas que podem levar à morte. O diagnóstico, né? O diagnóstico da febre amarela primeiro em relação aos esses exames, esses sintomas, né? Esses primeiros sintomas que eu falei. E também saber se a pessoa foi para a área de risco, né? A área onde tem problemas com febre amarela de macacos, ou quanto tempo tomou a vacina, ou se já se vacinou. Então, o diagnóstico, mas na verdade o diagnóstico é feito mesmo através de exame de laboratório, detalhado, aí é que se detecta o vírus na corrente sanguínea ou no organismo da pessoa, e aí a pessoa tem aí saber se foi confirmado se ele está ou não com febre amarela. O tratamento, não existe um tratamento para combater, para matar o vírus, não existe. Depois de você estar infectado, o que você tem que fazer é um tratamento de suporte, que é se manter hidratado, tomar os medicamentos para aliviar, para melhorar o sistema, equilibrar o sistema metabólico do organismo, e também permanecer em repouso, tá? E sempre, qualquer complicação, procurar, né, atendimento de assistência médica. Você jovem que vai fazer o Enem aí, que em 2018, né? Que a febre amarela ainda não caiu no Enem, nos Enems passados, né?
nos Enems passados, mas pode cair agora. A febre amarela, ela tá bombando aí, é um assunto que todo dia você vê nos jornais, né? A preocupação. Então, eu vou dar algumas informações para você que vai fazer o Enem, o que pode cair sobre a febre amarela, tá? Então, fique atento aí, se liga aí. O maior problema que os brasileiros temem hoje, né, a vigilância sanitária, os governos, é de se desenvolver, de voltar um surto de febre amarela urbano. Por quê? Como é que acontece esse surto? O homem vai para a floresta, ele é picado pelo mosquito hemagogos. Se esse mosquito tiver picado um macaco doente, ele vai infectar essa pessoa. E essa pessoa, ao voltar para a cidade, né, ele pode ser picado pelo Aedes aegypti, e esse mosquito que picou essa pessoa pode picar outras pessoas e aí infectar. E aí começa um ciclo urbano, e isso é muito perigoso. Então você tem que ficar atento aí nessa questão do ciclo urbano. É uma das preocupações das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, tá? Então essa é uma preocupação no Brasil, de voltar esse surto, porque como é muito difícil de você combater o mosquito Aedes aegypti por completo, né? Então, as medidas de prevenção, como eu falei, a principal é a vacina. Então, para você que vai fazer o Enem, quais são as medidas de prevenção? Tá? A outra medida é o combate ao mosquito, principalmente por consciência das pessoas, por educação das pessoas, educação ambiental, né? Em relação ao mosquito Aedes aegypti, que não deixar água parada, água acumulada em calhas, em latas, em pneus, né? E também em ambientes de plantas. Então é aí onde o mosquito se multiplica, onde a fêmea coloca seus ovos e desenvolve os seus filhotes, as larvas, e depois os mosquitos saem picando as pessoas, e se as pessoas estiverem contaminadas, eles vão se contaminar e depois sair contaminando as pessoas. Então, esse é o principal, uma das principais, depois da vacina, é a prevenção contra o mosquito. E qual é a prevenção em relação à febre amarela silvestre? Bom, você se vacinar se você vai para algum ambiente endêmico, ambiente de mata, ambiente de floresta que tem casos registrados de febre amarela, né? Então é a vacinação. Por quê? Porque é impossível combater o mosquito hemagogos na floresta. E um dos erros que muitas vezes pode cair no Enem também é sobre a questão de prevenção. Por exemplo, eliminar os macacos. Se for, por exemplo, vamos matar todos os macacos da floresta para não ter febre amarela? Não, aí vai complicar cada vez mais, né? Porque os mosquitos não vão ter mais macaco para sugar o sangue, e aí eles vão para a cidade sugar as pessoas. Ou então sugar aquelas pessoas que estão em torno da floresta. Então essa prevenção aí não é bacana. Então fica ligado aí também, você que vai fazer o Enem, sobre a questão do gênero do mosquito, né? O flavivírus, né? Por exemplo, o mosquito, ele é transmissor da doença, ele não é o causador. Quem é o causador da doença? É o vírus, é um RNA vírus, né? O vírus que tem como material genético RNA, porque existe o vírus que tem RNA como material genético e existe o vírus que tem DNA como material genético, como genoma. Quem que causa a febre amarela urbana? O flavivírus. E a silvestre? O mesmo vírus. E os sintomas? Os sintomas, pessoal, são idênticos. A febre amarela é a mesma. O que se refere aí em relação é o ciclo, o ambiente onde o ciclo se desenvolve. Para fechar, os macacos, eles são o reservatório natural do vírus,
né? O vírus pica o macaco doente, pica outro macaco, né? Se infecta, pica outro macaco, e o macaco fica doente e por aí vai. Quando o homem se aproxima da floresta e se esse mosquito pica, se é picado por esse mosquito, o homem contrai a doença. E aí é isso que está acontecendo no Brasil, o ciclo da febre amarela silvestre, tá? Aí por que que chama-se, repetindo aqui, por que que se chama ciclo silvestre? Porque o mosquito transmissor encontra-se na floresta. E o urbano, a febre amarela urbana, o mosquito transmissor encontra-se na cidade. Qual é o mosquito que transmite a febre amarela urbana? Aedes aegypti. Qual é o mosquito que transmite a febre amarela silvestre? O hemagogos e o sabetes. Fechando aí o nosso vídeo, algumas curiosidades sobre essa doença, sobre a febre amarela. Por exemplo, o macaco, ele pode transmitir diretamente para outro macaco? Não, não pode. O homem pode transmitir diretamente para o macaco? Não, também não transmite. O homem transmite diretamente para outro homem? Não, não transmite. Por quê? Porque a transmissão é feita através do mosquito, né? O mosquito pica o organismo infectado, seja o macaco, ele se infecta e picando outro macaco, ele vai infectar esse outro macaco. Se ele picar o homem, ele vai infectar o homem. E se um mosquito picar o homem infectado, vai se infectar e picar outra pessoa, vai também infectar outra pessoa. Então, a forma de transmissão é assim, não existe forma de transmissão macaco-macaco e nem pessoa-pessoa. Existe macaco, mosquito, macaco. Macaco, mosquito, ser humano. Ser humano, mosquito, macaco. Ser humano, mosquito, ser humano. São as formas. Tem que passar pelo mosquito, que é o hospedeiro intermediário do vírus. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, são algumas informações interessantes que você tenha, para você ter uma noção aí de como é essa doença que está causando sérios transtornos aqui no nosso país. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo.